Notícia urgente no mundo do fisiculturismo. Gabriel Zancanelli está fora do Arnold após uma lesão de última hora. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, já que havia grande expectativa para sua participação no campeonato. E as surpresas não param por aí. Mike Summerfield também está de fora da competição, após não bater os critérios de peso e altura exigidos pela categoria. O Arnold começa com mudanças importantes no line-up e muita gente já está comentando sobre o impacto dessas baixas. O que aconteceu com o Zancanelli, Coach Rubens e Tinho? Me expliquem o que aconteceu com o Gabriel Zancanelli. Todo mundo aqui com uma grande expectativa do Gabriel entrar lá e pegar um primeiro confronto. A gente abre agora o Instagram e aparentemente ele não vai subir. O que aconteceu com o Gabriel Zancanelli? Bom, segundo as fontes oficiais, ele escorregou numa poça de gelo e teve uma lesão na perna, ao que tudo indica. E aí eles tentaram administrar durante a semana, ver se aquilo ia se recuperar, se ia se consolidar. Mas eu acredito que pela forma que eles falaram, das duas, uma, ou é um edema causado por uma batida, né, algo contuso, que acaba gerando realmente ali um hematoma e com isso uma coleção de líquido ali embaixo da pele, ou então uma distensão muscular, o que seria muito mais severo, né? Torcemos para que não seja isso. E nesse caso ainda pior, pode dar alguma diferença muscular, pode dar algum inchaço, alguma coisa do tipo, né? Então creio que seja isso. Você ouviu alguma coisa diferente disso, Oitinho? Não, eu vi exatamente isso, só não sobre qual é a gravidade da coisa. Eu acredito que tenha sido alguma contusão, que tenha trazido um inchaço e ele não conseguiu bater o peso por conta de inflamação. Porque senão eles não segurariam tanto. Eu acho que não era algo tão grave ao ponto dele não conseguir contrair na hora das poses, senão eles já teriam falado no início da semana. Eu acho que, como gerou um machucado, gera uma inflamação, ele aguardou até o último momento para ver se não ia conseguir bater o peso. Faz sentido. E agora tem rumores que o favorito Mike Summerfield não bateu a pesagem. Vocês têm alguma notícia sobre isso? Sim, mesma coisa. A própria fonte que noticiou em primeira mão que o Gabriel Zancanelli não subiria, que foi a X-Muscle, né, do Dave Palumbo, também noticiou que o Mike Summerfield estava 6 pounds acima do peso, o que dá algo aí na casa de 2,8 quilos, né? Uma quantidade de peso bem significativa para você cortar em 1 ou 2 horas. Então, não sei, até o momento a gente não tem uma definição se o Mike Summerfield sobe nos palcos do Arnold Classic ou não. Teoricamente, era para não subir, não é, Terry? Que eu acho que o horário já estourou, né? Falaram que era até às 14. Eu não sei. Eu mandei mensagem aqui para árbitros. Alguns deles estão julgando o Olímpia Amador, então eu devo receber essas notícias em breve do que está acontecendo com o Mike Summerfield. Agora, se esse Arnold Classic não tem Zancanelli competindo, que aparentemente isso é um fato, ele não vai competir, e o Mike Summerfield não está no palco, o Menegatti se torna o favorito automático? É isso que está acontecendo? Eu acredito que sim, eu acredito que o Menegatti se torna favorito porque o Menegatti ele perdeu para o Wesley Vissers em 2024, mas com pontuação ali muito, muito próxima, e o Menegatti já evoluiu demais o físico dele, e eu não acredito que o Wesley tenha evoluído a perna, né, para conseguir bater de frente com o cara que é top 7 do Olímpia atualmente. O Mike, falaram para mim que ele ia fazer sauna. Com a sauna tem grande chance dele conseguir o peso. Não sei se vai ter no horário. Mas entre Menegatti e o Wesley, só se a arbitragem resolver puxar muito pelaquela história do Wesley parecer com o Arnold. Porque a desproporção dele é muito grande. Parece que quanto mais ele cresce, vai muito mais para o dorsal. E fica muito desproporcional, muito gritante aquele dorsal dele muito largo com a perna fina. Eu fiz um vídeo review sobre esse possível top 5 do Arnold Classic e eu tinha visto que uma promoção toda foi feita em torno do Wesley Vissers com o Mike Summerfield. E faz sentido porque são os dois últimos campeões, então nada de surpresa até esse ponto, né? Mas, desculpem, na falta do Mike Summerfield,
acaba que fica meio óbvio que os holofotes giram para o Wesley Vissers. Contudo, eu concordo plenamente com o Itinho, porque eu acredito que, cara, com a evolução que o Menegatti teve, o que ele vem apresentando de condição de pele e a proporção dele, que é 1000 vezes melhor do que a do Wesley Vissers, eu acredito realmente que, cara, o Wesley Vissers está até ameaçado pelo Mamoli nesse top 3, sinceramente. Então eu acho que o Menegatti é sim o favorito. Aliás, na minha predição, eu via ele, inclusive, como um contender bem assustador para o próprio Mike Summerfield competindo nessa categoria. Eu já via ele como alguém que poderia realmente ameaçar o título do Mike Summerfield ali. Se o Menegatti ganha essa competição, isso seria histórico para ele. Ele está sendo aqui mencionado por muitas redes, né, influenciadores americanos, fotos do Menegatti e do condicionamento dele. Agora, eles também estão mencionando esse italiano, o Andrea Mamoli. Eu não tenho um conhecimento profundo sobre o Andrea Mamoli, mas eu vi que ele estava treinando no Brasil. E tinha, Coach Rubens, quem é melhor, Andrea Mamoli ou Menegatti? Eu sou um pouco suspeito para falar, mas para mim o Menegatti está muito à frente do Mamoli no sentido, aspecto de densidade, na muscularidade. O André Mamoli fez um treino agora com o Ramon e dava para ver muito gritante a diferença de um para o outro. E quando eu via o Ramon com o Menegatti, lógico, o Ramon está à frente, mas não era uma diferença tão discrepante assim. Eu acho que o Mamoli tem uma linha até mais agradável e o Menegatti tem mais estrutura, mas a gente sabe que a linha ali do Mamoli puxa ele. Porém, eu acho que ainda falta densidade, maturidade nele. E o cara parece bem jovem. Alguém sabe a idade desse cara? Eu não sei. Deixa eu ver se eu acho a informação. Vamos levantar essa capivara aqui já, peraí. Eu concordo com o Itinho, eu, assim, não tinha um grande conhecimento sobre o Mamoli também, aí, de repente, eu vi eles preparando aqui no Brasil, né, lá no Brasil, aliás, com o Pacholok e o Ramon, aí fiquei de olho nele, é um shape que chama muita atenção mesmo, muito estético, físico muito limpo, é um prodígio da categoria, mas ainda vejo que falta essa condição de densidade extrema, essa coisa da pele empurrando o músculo de forma crispy, assim, então eu acredito que ele deva chamar muita atenção, vejo ele nesse top 3 agora mais do que nunca, mas eu não acredito que ele seja suficientemente capaz de bater nem o Menegatti e talvez nem o Vissers ainda por conta da maturidade mesmo. E, ó, de primeira mão aqui, tá? O Dave Palumbo acabou de soltar que o Mike Summerfield está fora do Arnold Classic 2026. E o Mamoli é 26 anos na internet, a galera botou 23, 27, mas a IA do Google ali falou que é 26 anos. Então, Coach Rubens, o Dave Palumbo, que eu conheço muito bem, é um amigo meu, ele está confirmando agora que o Mike Summerfield está fora do Arnold Classic de Ohio. Exatamente. Ele acabou de soltar aqui um vídeo, um shorts, explicando que o Mike Summerfield realmente não bateu o peso e que ele está fora do Arnold Classic 2026. Mas eu acho que essa informação aí ainda é sobre a primeira tentativa, porque no Instagram dele ele não soltou nada agora. Quem? O Dave Palumbo ou o Mike Summerfield? O Dave. Ele tá com um update aqui de 2 horas atrás. Foi mais... Eu acho que é a primeira vez que não bateu o peso. Aí eu sei que a informação do pessoal que estava lá, que passou para mim, é que o Mike saiu para fazer sauna. Mas e a gente sabe que... Desculpa interromper, Tinho. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Depois de tudo que ele passou no Olímpia, como que ele vem para esse Arnold despreparado com relação à altura e o peso dele? Falei exatamente isso no meu vídeo. Inclusive, até chamei um pouco a responsabilidade para a Pro League de chamar a atenção dele, porque ele é um atleta profissional. E isso está passando longe de ser profissional, porque gera sempre aquele aspecto de será que o evento não vai deixar ele só para não perder a estrela? Será que não vai ter alguma movimentação ali para facilitar para ele?
sendo que ele poderia já fazer igual os outros, já chegar com o peso pronto e parar com esse burburinho que leva o público a ter uma visão negativa do show, não dele. Não, eu concordo. Para falar a verdade, promovendo o evento, você tá lá, você coloca fotos do Mike Summerfield, ele acabou de ganhar o campeonato ano passado, ele é o favorito, o marketing é feito através dele, né? Tinha também muito marketing do Zancanelli, tinha pessoas já mencionando o Zancanelli. Queria aqui dar as boas-vindas ao nosso amigo Leandro Ost, do canal Leandro Ost. Leandro, você tem alguma notícia específica do que aconteceu com o Zancanelli? A gente está especulando aqui, o Itinho e o Coach Rubens, que talvez essa não foi uma lesão grave e eles estavam testando o físico até o final para ver se dava ou não dava. Aparentemente não deu e falaram para ele não competir. Você tem alguma informação sobre o Zancanelli e qual que é a sua opinião? Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou aqui nesse convívio de notáveis e a minha opinião é o seguinte. Eu acho que, considerando o nível de profissionalismo do Zancanelli e da comissão que envolve ele, né, tanto do Pacho, a Cito, a marca patrocinadora, todo mundo, eu acho que, obviamente, tudo é possível, mas eu quero acreditar que realmente ele teve um problema e que isso acabou puxando o shape muito para trás, e é claro que ele não quer fazer uma má apresentação, né? Criou-se uma expectativa gigantesca a respeito desse último off-season que ele fez. As últimas atualizações dele são extremamente promissoras, todo mundo está contando com ele, no mínimo, num primeiro confronto. Então, assim, independente do que aconteceu, se foi um acidente ou se eles estão dando migué, eu acredito que não seja migué. Pessoalmente, eu acho que sim, pode ter havido um acidente. Mas, de qualquer forma, ele não está com shape suficiente para se apresentar num evento que nem esse, e um atleta do nível dele não quer chegar meia boca, ele quer chegar a 100%, né? E existe especulação que Mike Summerfield não bateu o peso. Você tem alguma notícia sobre isso? Qual que é a sua opinião? Eu estou esperando essa notícia, que nem está todo mundo esperando, eu acho. Isso daí já é uma coisa mais ou menos pronunciada ao longo do tempo, né? Ele sempre tem esse problema, e eu acho, sinceramente, que ele e o coach dele deviam parar um pouco com essa ideia de que ele vai crescer depois de velho, porque não vai, e se enquadrar no peso que ele tem para se enquadrar, porque agora uma perda de peso, os boatos que correram aí foram de 6 libras, né, aproximadamente 3 quilos. Para perder isso aí num curtíssimo espaço de tempo, ele vai ter que... ele vai acelerar muito o metabolismo. Isso daí pode prejudicar demais o shape dele no dia da competição. Então, eu acho que não vale a pena. Ele, com um shape mais enxuto, acabou sendo vice-campeão do Mr. Olympia, ali ao lado do Ramon, pose a pose, um grande confronto. Então, eu acho que não tem para que ele ficar forçando a barra toda vez e passar por isso. Eu peguei só esse finalzinho aí do Itinho falando e vou usar a mesma fala. É uma baita falta de profissionalismo, porque você não vê isso acontecendo frequentemente com outros atletas. É claro que um ou outro pode acontecer, é normal, né? Todo mundo quer chegar na tampa, mas no caso dele é recorrente, né? E não é um atleta top último do Olímpia, é um cara que está disputando o título sempre, já há 2 anos. Então, acho que tá na hora de tomar um sacode, né, Mike? Eu fui para o Brasil e eu fui fazer uma reportagem lá com o Ramon, e eu perguntei para o Ramon, você nunca teve uma lesão, nada? Ele falou, cara, eu sou muito cuidadoso, eu não me arrisco com nada, eu nunca quero fazer essas injeções, eu não quero ficar fora do peso, porque eu tenho medo que eu não vou bater o peso. Sabe, às vezes a gente fala muito do Ramon como um fenômeno genético, mas eu tô aqui para falar que o Ramon é um cara profissional. Ele tem mostrado nos últimos anos ser muito profissional. Você nunca vê ele
com uma contusão grave, ele treina muito consciente, ele nunca está fora de forma, ele bateu o peso todas as vezes, então às vezes a gente tem que olhar e fazer uma respectiva, né, que o melhor do mundo, que é brasileiro, que é o Ramon, e essas coisas não acontecem com ele. Então, agora, eu estou surpreso, eu conheço o técnico do Mike Summerfield, o Neil Hill, que deu uma ilustre entrevista com você, Leandro Ossi, no Olímpia, irritado, Épica. alterado, que Mas ele agora... Isso é culpa da acidez mórbida do Leandro Osti nas perguntas. Imagina. Osti, porque ele estava completamente irritado com o fato que o Mike Summerfield não bateu peso. Ele falou que teve uma alteração na hora que eles iam ter que medir ele de novo, tudo. Tá bom, o Mike Summerfield vai lá, todos nós estávamos dentro da sala da pesagem, trabalhando para o Olímpia TV, a gente viu o caos que estava o Mike Summerfield. Na minha vida, eu nunca vi um atleta na pesagem deitado, com o rosto para o chão, rezando e chorando. O cara finalmente bate e ele vem para o Arnold e não está preparado para passar por isso de novo. Isso me surpreende. Aquela entrevista foi uma situação bastante complicada. Até o Rubens estava do meu lado na sequência, né? A gente estava conversando. Eu falei assim, Rubens, o cara veio para cima de mim aqui. Ele se arrependeu, né, de tudo que ele falou. Ele é um cara bastante emocional na hora de dar as declarações dele. Ele não tem filtro nenhum. E, assim, a entrevista, ela tá colocada na íntegra no YouTube, mostra eu ligando a câmera e desligando a câmera. Então, ela teve 3 perguntas, basicamente. A última pergunta, que foi onde ele fez esse desabafo, ele falou cerca de 10 minutos no monólogo desenfreado ali, e que ele tinha, sim, uma certa razão no que ele estava falando a respeito da regra ter sido, não alterada, mas assim, haver uma medição nova, né, e isso ter sido avisado poucos dias antes da competição, então ele estava muito bravo com isso, mas isso também soou meio que uma confissão de que eles estavam muito confortáveis com a medição anterior e que eles iam torar o pau no peso, né, então aquilo ficou uma situação bem desagradável. Ele depois se arrependeu do que falou e veio para cima de mim e tal, mas ok. E agora, mais uma vez, o mesmo capítulo se repete. Um problema na pesagem, uma coisa que eles já estavam... dessa vez não foi avisado uma semana antes, sabe? Todo mundo sabia que havia pesagem, que tudo, e eles não se prepararam, eles estavam contando com uma altura que não existe, cara. E eu acho isso, sinceramente, amador. Eu senti do Mike, nas declarações dele posterior ao Mr. Olímpia, de que ele ia perseguir obter esse ganho de altura. E isso é um tanto quanto insano, porque você está jogando com hipóteses o tempo inteiro, e como o Itinho disse, como o Osti disse, isso é muito pouco profissional. A gente tem que lembrar que o título dele conquistado no Arnold Classic do ano passado foi exatamente com um adicional de quilos que ele não pôde apresentar no Mr. Olímpia. E isso nitidamente sacrifica o físico de um atleta, porque não apenas o Mike, mas vamos imaginar Ramon, Menegatti, Zancanelli tendo ainda um leg de 4 ou 5 quilos para colocar aí. Isso muda o jogo do físico de qualquer um deles. E dificilmente de se entender, muda o físico também do Mike Summerfield. Então, eu acredito que, cara, ele veio com essa possibilidade embaixo do braço de tentar atingir uma nova altura, e eu acho que uma vez que ele não conseguiu, ele foi pego pelo mesmo problema que ele teve no passado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se podia dar uma recomendação para o Mike Summerfield, você ficou em segundo lugar para o Ramon, batendo aquele peso com aquela altura. Não tente mais nada diferente. Inclusive, o Logan Franklin, que ficou em segundo lugar para ele ano passado no Arnold, falou publicamente: talvez eu devia ter ganho aquele campeonato porque ele pesou um pouco mais pesado, né? Então existe toda essa polêmica
sobre a pesagem do Mike Sommerfeld. Mas depois de todo o desastre que ele passou no Olímpia, eu nunca esperava que a gente ia passar por isso de novo. Eu estou completamente surpreso, não acredito que isso está acontecendo de novo, espero que ele perca o peso, que ele aprenda que esse é o peso dele, ele não vai aparecer como Shaquille O'Neal no próximo campeonato, e bola para frente.